Se até agora nós tratamos da relevância cognitiva e da relevância comunicativa da historiografia, nós trataremos daqui para frente da tipologia da historiografia proposta por Rising. Então, na definição do autor, são 4 tipos de discurso capazes de construir sentido sobre a experiência humana no tempo. Né? São eles, primeiro, a constituição tradicional de sentido, segundo, a constituição exemplar de sentido, terceiro, a constituição crítica de sentido e quarto, a constituição genética de sentido. Então, primeiro a gente começa pelo que há de comum entre esses 4 tipos de discurso, para depois entender o que há de específico em cada um deles. Em todos os casos, o que está em jogo, o que está em questão, é a orientação do agir que cada um, à sua maneira, é capaz de oferecer. Então, o que há de comum entre esses 4 tipos de narrativa ou constituição histórica de sentido é o fato de cada um, ao seu modo, oferecer orientação para o agir. E é possível medir o grau ou qualidade da orientação temporal que cada um oferece. É possível medir isso com base em 3 elementos que, segundo o autor, participam da elaboração narrativa. Um primeiro elemento, que é a elaboração da experiência pela memória histórica, é o primeiro e mais elementar critério de especificidade da narrativa histórica, né? É referir-se ao passado, se referir a algo que efetivamente aconteceu. Então, daí a ideia de elaboração da experiência pela memória histórica, né? Um segundo elemento que diz respeito à elaboração de uma representação da mudança temporal e um terceiro que diz respeito à constituição da identidade. Então, toda narrativa histórica, ou todo processo de constituição histórica de sentido, oferece orientação com base nesses 3 elementos: a relação com a memória, a relação com a mudança e a relação com a identidade. Em outras palavras, toda e qualquer narrativa histórica, toda aquela narrativa que se refere à experiência do passado, articula a memória histórica a uma determinada representação da mudança temporal, com vistas à constituição da identidade. É essa articulação indispensável à orientação no tempo. Quando falta, ou quando há desarticulação desses 3 elementos, experimenta-se a já tão mencionada carência de orientação. Mas se a articulação é o ponto em comum que liga os diferentes tipos de discurso, o modo como se dá essa articulação é o que lhes garante sua especificidade. Então, daqui para frente, vamos tentar entender como é que essas especificidades se apresentam, acompanhando como o modo mesmo como o autor nos apresenta esses 4 diferentes tipos de narrativa histórica. A primeira delas, a constituição tradicional de sentido, corresponde às formas narrativas que perpetuam princípios e reproduzem modelos de comportamento. Então, nesses casos, a identidade histórica ela é construída ou constituída pela adoção e pela obediência a padrões comportamentais herdados do passado. É uma reprodução de valores, é uma reprodução de normas de conduta, é uma reprodução de comportamentos considerados adequados. Né? O exemplo citado pelo autor, por Rising, é o da identidade sexual, que até é uma definição um pouco problemática, questionável. O mais correto seria, ou mais apropriado seria, pensarmos em termos de identidade de gênero. De todo modo, é um exemplo muito interessante, porque ele permite que a gente identifique com uma certa facilidade o modo como as orientações históricas tradicionais se realizam socialmente. Esse modo é, segundo ele, por excelência, um modo ritual. Então são necessários rituais de perpetuação desses padrões, desses modelos de comportamento. Então não é por acaso o exemplo da identidade de gênero, né? Torna fácil a gente perceber isso. Ele é oportuno porque a gente conhece bem os rituais de educação ou de formação de gênero, que na realidade começam mesmo antes do nascimento do bebê, que é sexuado pela escolha do enxoval, pela decoração do quarto, né? E esse ritual continua ao longo da vida da criança, pela diferenciação dos brinquedos e das brincadeiras mais ou menos adequados para meninos e meninas, pelo uso diferenciado de banheiros, né? Masculino e feminino, dentre outras estratégias que continuam a orientar a prática
da vida engendrada, né? As ocupações, as identidades de gênero, conforme as expectativas sociais. Então isso é um excelente exemplo para a gente pensar como é que essa forma tradicional de sentido é perpetuada pelos ritos comportamentais. E também participa desse modo tradicional de constituição de sentido uma forma específica de comunicação, né, que sugere uma certa obviedade desses padrões de comportamento, porque eles são tão enraizados nisso que a gente pode pensar em termos de mentalidade, que ele se apresenta assim como uma certa obviedade. Né? Então é por isso que o Ruijsen se refere à eternização do tempo como sentido, porque no modo tradicional de constituição de sentido, o que se experimenta é um processo de naturalização dos valores. No segundo caso, o da constituição exemplar de sentido, as determinações de sentido que são relevantes para a vida prática não são mais concebidas como realidades quase naturais presentes na vida humana desde sempre, né, como uma obviedade. Não, na constituição exemplar de sentido, o comportamento é guiado por regras ou pontos de vista e princípios que são transmitidos pela experiência histórica e por isso mesmo podem ser demonstrados. O modelo ou raciocínio típico da constituição exemplar de sentido aparece em expressões como a experiência ensina que, ou a história ensina que, né, porque aqui nesse caso o passado se converte em fonte de exemplos a serem seguidos. O passado fornece um sistema de regras e uma certa moral a ser seguida. Né? Então ocorre aqui uma ampliação de perspectiva em relação ao modelo tradicional. Existe aqui um salto qualitativo, né, porque é possível, no modelo exemplar, levar em conta diferentes tradições e ordenamentos de vida. Um bom exemplo seria, nesse caso, a história das mulheres, embora o Ruijsen se refira à história das mulheres como exemplo de constituição crítica de sentido. Mas, na minha percepção, a história das mulheres se encaixaria muito melhor na constituição exemplar de sentido, enquanto que, na realidade, os estudos de gênero ou algumas perspectivas feministas se encaixariam melhor na perspectiva crítica. Então, só explicando um pouco melhor, na tradição da historiografia, a história das mulheres surge como uma necessidade de identificar o papel social das mulheres ao longo da história. É como uma denúncia ou uma necessidade de revelar a participação das mulheres sempre negligenciada, sempre silenciada. Então funciona como uma maneira de chamar a atenção para o fato de que as mulheres sempre existiram, né, na história, sempre participaram da história, só que por razões que envolvem a cultura patriarcal foram silenciadas pela historiografia. Então, a diferença é que, em relação aos estudos de gênero e os estudos feministas, a história das mulheres não problematiza o próprio patriarcado, não questiona os padrões de gênero, né, não coloca em xeque esse modelo de sociedade, não simplesmente tenta, digamos assim, incluir as mulheres na história. Algo semelhante a gente vê acontecer, por exemplo, na história ou na historiografia vinda da África, né, produzida por historiadores africanos, historiadores, filósofos, né, sociólogos, que no primeiro momento havia uma necessidade de mostrar ao mundo o quanto a participação da África no cenário do desenvolvimento humano era importante. Então dizer, por exemplo, né, olha só, os vestígios mais antigos que se tem da nossa espécie são encontrados no continente africano. Então nós temos uma participação toda especial no processo de desenvolvimento da nossa espécie. Então é uma perspectiva um tanto diferente da proposta por autores como Kizerbo, que numa outra dinâmica propõe uma historiografia, uma filosofia africana e não africanista, né? Uma filosofia africana que garanta a emancipação do pensamento, a superação desse princípio eurocêntrico.
Então, por isso que a história das mulheres se encaixa melhor aqui, na minha percepção, nessa constituição exemplar de sentido. Ela pode ser reconhecida como um exemplo de ampliação em relação ao modo tradicional, por funcionar como uma tradição ou um ordenamento de vida alternativo. Nesse caso, a alternativa é buscada em exemplos de mulheres que, pela experiência histórica, dão testemunho do seu relevante papel social. Então, é o caso de conhecidas heroínas que costumam ser lembradas, né, como Anita Garibaldi ou a própria Maria Quitéria. Então, aqui nesse caso, nós teríamos uma identidade que se constitui ou que se constrói, que é elaborada pela Constituição Exemplar de Sentido, além, né, que vai além ou que permite ir além da atribuição tradicional dos papéis sociais.